Iguaçu, capital Rio de Janeiro, recém-fundada. Tranquilo? 2 governadores gerais diferentes, tranquilo. 6 anos depois, unificou, Portugal desistiu. A ideia de Portugal era o seguinte, para quem não conhece, esse é o Brasil. Tá? Esse é o meridiano de Tordesilhas, é uma cor, né? Um mapa. Cortei no meio, Zona Norte, Zona Sul, beleza? Só que isso, em 1578, Portugal desistiu. Achou que não deu certo. A ideia de Portugal era o seguinte, dividindo eu governo melhor. Portugal desiste e dá um passo para trás, fala isso não. Aí Portugal faz o quê? Em 1621, Portugal divide em 2 estados o território da colônia. Continua sendo uma colônia, mas em 2 estados. E o que vai acontecer? Isso aqui vai ser o estado do Grã-Pará e Maranhão, ou Maranhão e Grã-Pará, ou só o estado do Maranhão, como a maioria fala. E esse aqui vai ser o estado do Brasil. Pegou? A capital do estado do Brasil vai continuar sendo Salvador. Do Maranhão vai ser São Luís. Isso vai durar até 1774, no governo do Pombal. O Pombal vai reunificar os estados e vai acabar com essa parada de estado do Maranhão e vai ficar só Brasil. Beleza? Isso vai durar muito tempo. Isso é feito em 1621 no contexto da União Ibérica. Tranquilo? Também em 1621 rola o famoso embargo espanhol. O que é o embargo espanhol? É a proibição dos holandeses de entrarem para fazer comércio de açúcar no Brasil. Tranquilo? Embargo é bloqueio, né? Embargo espanhol quer dizer que a Espanha está bloqueando o holandês de participar do comércio do açúcar. Mas quem investiu muito no açúcar? O holandês, ele vai deixar barato? Ele vai criar a WIC. A WIC é a Companhia das Índias Ocidentais, da Holanda. Uma companhia público-privada feita para invadir territórios portugueses e espanhóis. E qual é o território português e espanhol naquela época? Brasil. Onde é que tem o açúcar que eles tanto querem? Nordeste. Eles invadem o Nordeste. Invadem Salvador, não dá certo, são expulsos. Invadem Recife, dá certo. Dali eles se espalham. Tranquilo? Show? Beleza. Então qual é o gabarito dessa I10? C. Perfeito, né? O bloqueio do acesso holandês pela coroa, show. E a 11? A 11 é muito difícil. Vamos lá. É possível afirmar que ele, embora tendo o apoio dos grandes proprietários de terra, perdeu a sustentação política por governar como monarca absolutista, o que acabou gerando a abdicação em favor de seu filho? Está certinha a. É letra A. Olha só, ele não tinha o apoio dos grandes proprietários e perdeu depois que se comportou como quase um absolutista? Está certinho, ele não abdicou para o filhinho menor de idade? Fechou, perfeito, é isso. Olha B, ele tinha o apoio das camadas menos privilegiadas da sociedade? Gente, ter o apoio disso é ter o apoio, por exemplo, de escravo. Quer dizer que o escravo apoiava Dom Pedro? Vai, Dom Pedro, bate leve aqui, porra, não. Camada menos privilegiada é sacanagem. Corta isso aí. Das potências europeias, contava com a posição de comerciantes. Olha aí, ele fala direito ao voto. Analfabeto não tinha direito ao voto. Não, tinha na Constituição de 1824, analfabeto tinha direito ao voto. Lembra que a gente fez aquela questão primeiro? D, das camadas média e baixa, considerado mais vantajoso abdicar e assumir o trono em Portugal, como das denúncias de corrupção que as elites fizeram. Até parece que o monarca vai estar ligando para a denúncia de corrupção, né, cara? Ô, Dom Pedro, essa coroa aí, rapaz, tu superfaturou aí. Não, amigo, na monarquia, o bem do Estado é bem da monarquia, porra. É bem dos caras, entende? O que é público não é de todos. O que é público é da coroa primeiro. O que significa república? Res pública, coisa pública. Uma república diz o seguinte, tudo que está por aí que se chama público é de todo mundo. Agora o patrimônio da monarquia é da monarquia. Show? Vamos lá, então o gabarito aí, alfa. Olha essa 12 aí, ela é maldosa, hein? A 12, ela está falando sobre o quê? A 12, ela quer saber quem mais se beneficiou com o fato de que dos votos. Quem mais se beneficiou com esse esquema de votos aí? O voto era proporcional. Beneficiou os estados o quê? Mais populosos. Minas e São Paulo. Não é à toa que a Primeira República a gente chama de café. Aí, tipo. E o 13? Gente, República Velha foi marcado pelo quê? Pelo predomínio das oligarquias, que é o poder rural, articulado pela política dos governadores, o qual garantiu o apoio recíproco do governo federal e dos setores dominantes dos estados. 13, letra
C. Eu errei aqui. 13, letra C, 12, eco. Tranquilo, foi? Dá uma olhada na 14 aí. Não pode ser associada à República Velha. Qual desses eventos aí? Intentona comunista foi quando? 1935. Era Vargas, moçada. Eu vi o Chay, hein? 14 é do Chay. 15. O poder exercido pelos coronéis, principalmente no meio rural. Quem marcou a letra A? Quem marcou a letra A acertou. Expressava-se no chamado voto de cabresto. Tinha justiça eleitoral? Tinha voto secreto? O voto era aberto. Então é exatamente isso. Lembra, gente, Primeira República, o voto aberto, poder no campo, a oligarquia manda em tudo, fraude eleitoral o tempo inteiro, os partidos são nacionais, não, eles são regionais. Você vê, por exemplo, tem algum partido nacional brasileiro? Não. Era sempre o quê? PRP, PRR, Partido Republicano Paulista, Republicano Rio-Grandense, Republicano Mineiro. São partidos sempre regionais. Política dos governadores fez o quê? Poder para os estados. E a 16? Gente, Pombal. Ele quer errada, cuidado com isso. Marca incorreta. É. O que é o diretório indígena? Garantia de cidadania ao indígena. Pombal fez isso. Diretório indígena. Todo indígena foi visto agora como homem branco também. 17. Não, 16 ainda. B. Fim do sistema de capitanias hereditárias. Ele acabou. Lembra que ele expulsou o jesuíta também? Expulsou. O que é o subsídio literário? O imposto que ele criou. O subsídio literário é o seguinte, ele não expulsou os jesuítas da colônia? Pombal chegou e falou, jesuíta, se adianta lá, irmão, vaza. Em troca disso, quem ia cuidar da nossa educação, por exemplo? A igreja que cuidava antes, a igreja está indo embora, quem ia cuidar? Ele criou a educação laica, sem influência da igreja. Para isso, ele tinha que contratar professores. Para isso, ele tinha que ter dinheiro. Ele tinha? Ele criou um imposto para contratar professores para substituir os antigos professores religiosos. Então, ele criou o subsídio literário. Subsídio é financiamento literário ligado às letras, à educação. Show? Beleza? O que ele não fez? Ele estabeleceu a derrama? Sim. Ele criou a derrama e criou a captação também, impostos na mineração. Ele queria controlar melhor a mineração, ter a mineração nas suas mãos. Ele fundou o Rio de Janeiro? Mas olha a maldade. Transferiu a capital, ele não transferiu? Ele transferiu a capital, mas ele fundou o Rio? Quem fundou o Rio? Estácio de Sá, no governo do Mendes Sá, 1565. Show de bola. Então, a gabarito é letra E, porque ele quer a E. Roda. 17, mesma coisa. Pombal, hein? Vem comigo, vem Pombal. Por que Pombal? O que você marcou aí? Não esteve ligada. Ele dividiu o território? Ele unificou. Gabarito letra D. Delta. Boa, galera. E a 18? 18 ESA? Cara, principal consequência da União Ibérica para o Brasil. Primeiramente, os holandeses entraram. Consequência da expulsão deles. Foram para as Antilhas, concorreram com a gente. Criaram lá o açúcar deles e concorreram com o nosso. Letra E. Alguém marcou outra? Alguém falou aí outra? Qual? C, meu querido. Formação da Companhia Geral de Comércio de Pernambuco. Companhia Geral de Comércio de Pernambuco foi o Pombal. Pernambuco e Paraíba e Pernambuco. Tá? Não foi o Filipe II. Show? 19. União Ibérica de novo. O que foi a União Ibérica, gente? 1580, 1640, um período de 60 anos onde Portugal e Espanha estiveram sob domínio de uma mesma coroa. Essa coroa era espanhola. A gente fala união, dá a ideia de que os dois eram amigos. Não, na verdade era a Espanha o quê? Dominando Portugal. Beleza? Gabarito aí, letra Delta, né? Período de 1580 a 1640, onde show de bola. 20. Não foi uma medida tomada com o lançamento do PAEG. Lembra do PAEG? Gente, PAEG. Governo de quem? Castelo Branco. Olha o Castelo Branco. Gente, criou o que o PAEG? Plano ou Programa de Ação Econômica do Governo. BNH. FGTS.
Bacen. Bacen ligado ao quê? Ao Banco Central, ligado à Comissão Monetária Nacional, o BNH ligado ao Sistema Financeiro de Habitação. Aqui, ó, criado também o PAEG no INPS. Quem é um pouco mais idoso fala, eu vou lá no INPS receber o dinheiro. Eu recebo pelo INPS, mas já acabou o INPS. O que é o INPS? Instituto Nacional de Previdência Social. Hoje é o INSS. Mas você deve conhecer alguém mais idoso que fala, o INPS me pagou. É INSS hoje. Mas é porque até 88 era INPS. Bacen é o Banco Central. Existe até hoje. Controla o nosso sistema econômico. O FGTS é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Antigamente, o cara tinha o quê? Estabilidade. O regime militar acaba com a estabilidade e cria o quê? Cria o Fundo de Garantia, que é 8% a mais que o patrão deposita numa conta à parte para aquele cara pegar em casos de erros específicos. Show? O Fundo de Garantia, 8%. Se você calcular 8% ao mês, em 12 meses, dá quase um salário a mais por ano para o cara. Mas ele pega em mãos? Não. Está depositado na continha lá guardado. Tranquilo? Show de bola. Quem controlava o FGTS era o BNH, Banco Nacional da Habitação. Era um banco que fazia casa para classe média e para pobre. Geralmente fez mais para classe média. Se vocês conhecem aqui Mesquita, tem um bairro chamado BNH. Por quê? Ele foi todo projetado pelo Banco Nacional da Habitação. Por isso que apelidaram ele de BNH. O BNH existiu entre 64 e 86, quando o Sarney fechou ele. E hoje o BNH ele entrou na Caixa Econômica. Tanto é que a Caixa Econômica é que desenvolve as melhores tarifas para o quê? O ramo imobiliário. Minha Casa Minha Vida, é todo feito lá por ela. Tranquilo? Então, de 20... ESA, Plano de Integração Nacional. Não, o Plano de Integração Nacional, o PIN, gente, MEDICE, Milagre Econômico, junto com o PND, Plano Nacional de Desenvolvimento. E a 21? 21, tu lembra?